certeza você já ouviu falar do transtorno bipolar, uma doença que se caracteriza pela alternância de humor. Ora a pessoa fica eufórica, ora deprimida. Apesar dessa mudança repentina, nem sempre é fácil identificar o problema. É sobre este assunto que a gente conversa agora com o psiquiatra André Gordilho. Bom dia, doutor. Bom dia, Jéssica. O que é exatamente o transtorno bipolar? O transtorno bipolar ele faz parte dos transtornos do humor, né? Como você falou no início, é um transtorno caracterizado pela polarização do humor. A pessoa tem o humor normal e em momentos ela vai apresentar o humor deprimido, que é caracterizado por tristeza, desânimo, perda de prazer, diminuição da psicomotricidade, podendo cursar com ideações de morte, ideações suicidas, e em momentos ela vai apresentar o humor elevado, a elação. A pessoa fica agitada, com insônia, falando demais, ela se desinibe, fica podendo cometer gastos excessivos, se expor a situações de risco. E, enfim, então a pessoa, no decorrer da doença, ela oscila com momentos de depressão e momentos de euforia. Agora, com que frequência essa alternância acontece? Como é que a gente consegue identificar, por exemplo, o transtorno bipolar, né? Diferenciar esse transtorno das alterações normais do dia a dia, né? Porque você se chateia com uma coisa, depois você fica feliz com outra. Como é que a gente diferencia? Uma coisa é você estar irritado um dia ou você estar triste porque aconteceu algum problema, né? O transtorno, na verdade, ele tem critérios diagnósticos, né? Que são baseados em síndrome, né? A síndrome depressiva e a síndrome da euforia, da mania, como a gente chama. Então você tem critérios rígidos diagnósticos. Para você diagnosticar um quadro depressivo, você precisa pelo menos 2 semanas de evolução dos sintomas. E dentre outros sintomas que possam aparecer. Então, assim, existem critérios rígidos e assim... Mas como é que a gente sabe, por exemplo, a pessoa passa 2 semanas deprimida e depois 2 outras semanas em estado de euforia, ou isso varia no mesmo dia, num intervalo de uma mesma hora? Ora, classicamente, você tem, assim, no transtorno bipolar clássico, você apresenta, primeiro, vamos supor, um quadro depressivo. Você pode passar semanas a meses cursando com aquilo. Depois pode passar por um quadro de eutimia e, eventualmente, passar por um quadro de euforia, porque pode durar também um tempo prolongado. Tem quadros que são os quadros mistos, que podem, ou seja, apresentar sintomas concomitantes de depressão e mania durante um mesmo dia. Então é muito variável o modo como isso pode acontecer, mas em geral a pessoa, por exemplo, deprime e aí passa um período prolongado deprimido. E como é que os psiquiatras conseguem identificar isso? Esse é um transtorno que incomoda mesmo o dia a dia das pessoas, se confunde com a depressão e elas procuram por esse motivo e acabam descobrindo que tem o bipolar. Como é que se consegue o diagnóstico? Assim, às vezes o primeiro diagnóstico é difícil, porque se a pessoa, por exemplo, tem o primeiro episódio, um quadro depressivo, a gente às vezes não tem como ter certeza que ele tem um quadro bipolar até ele desenvolver um quadro de euforia. Mas é importante você ver também o histórico familiar, se a pessoa tem histórico de bipolar na família, e assim, quando desenvolve de cara um quadro de euforia, aí o diagnóstico já é dado imediatamente como bipolar. Agora, de onde vem esse transtorno? Por que ele aparece? Você falou, né? Ver se tem histórico na família. É genético ou pode vir por outras influências? Olha só, a causa é multifatorial. Não se sabe exatamente o que é que causa o transtorno bipolar. Então você tem fatores biológicos, fatores, ou seja, ambientais e fatores genéticos que podem também fazer parte. Então, se você tem, por exemplo, um parente de primeiro grau que é bipolar, então você, assim, a prevalência gira em torno de 5 a 15% de chance de você também desenvolver um quadro bipolar se você tem, por exemplo, uma mãe ou um pai bipolares. Então, tem algum fator genético associado, mas não é simplesmente fator genético que vai ser obrigatório que você desenvolva o problema. Agora, qual é o perfil do paciente com transtorno bipolar? Existe uma idade em que essa doença costuma aparecer? Como é que ela surge? É diferente da depressão unipolar, que geralmente às vezes começa um pouco mais tarde, 30, 40 anos, o transtorno bipolar tende a se manifestar um pouco mais cedo. No início da idade adulta, em torno de 20 anos, tem uma incidência semelhante entre homens e mulheres, né? E é basicamente isso, ela geralmente começa no início da idade adulta, mas não significa que também não possa se desenvolver um pouco mais tarde. Agora, o transtorno bipolar, ele tem cura? Como é que é feito o tratamento? Não tem cura. Ele tem tratamento. Assim, é extremamente importante que assim, o diagnóstico seja feito de forma correta e o mais breve possível, porque a doença ela tende a se agravar com o passar do tempo. A tendência de você tratando de forma adequada para evitar novas crises, porque crise chama crise. Isso é o chamado efeito Kindle, que é um efeito que vem trazido da neurologia. Então, cada vez que você tem mais crise, você tende a ter novas crises. E as crises
tendem ou seja, com a história natural da doença, faz com que as crises, os intervalos intercrises diminuam e as crises demorem mais para se normalizarem. E como é que se consegue esse controle? É com medicamentos, com terapia? O tratamento medicamentoso é fundamental. Assim, você precisa tratar com medicação. Em geral, assim, classicamente a gente usa os chamados estabilizadores de humor, que tem como lítio, alguns anticonvulsivantes, alguns neurolépticos de segunda geração também, que já são também usados para estabilizadores de humor. Aí depende do perfil do paciente, depende de cada caso a escolha correta da medicação, né? Mas o tratamento medicamentoso é fundamental. Não dá para tratar o transtorno bipolar sem medicação. A psicoterapia ajuda também, mas é um tratamento complementar nesse sentido, seja para trabalhar com o paciente, a doença dele, a aceitação e, enfim. Doutor, muito obrigada pelas informações. Nada. Um bom Eu dia. que agradeço. Agora fica com a gente está encerrando o jornal agora. O Jornal da Bahia vai ficando por aqui, mas a gente volta amanhã às 7h30 da manhã.